VCL.Forms ou só Forms? Depende da versão do Delphi. Olá, eu sou Rodrigo Mourão, estamos aqui na nossa dica 21. Quem diria, hein? Como o tempo passa rápido, né? Mas aí 21 dias passaram, 22 dicas porque teve a dica 0 e cá estamos nós falando sobre diretivas de compilação. E por que eu introduzi a vídeo perguntando VCL Forms ou VCL.Forms? Isso depende da versão. Porque a gente sabe muito bem que de umas versões para cá, se eu não me engano XE2 ou 3, foi introduzido dentro do Delphi o conceito de Unit Scope ou Scope Unit, escopo de Unity, onde as Unities agora elas vêm dentro de um escopo, um agrupamento lógico, né? O Forms agora é VCL.Forms, VCL.stdControls, System.rtl, System.generics. Então a gente tem agora um agrupamento lógico que concentra as units de acordo com o grupo ao qual elas pertencem. E isso é um problema, porque às vezes você tem uma biblioteca que você quer usar em versões mais recentes e versões mais antigas do Delphi, e aí você, em um vai dar um erro de compilação porque ele não vai entender VCL.Forms, no outro ele até entende Forms, então é preciso que você saiba que tipo de uses você vai compilar dependendo da versão, e não somente isso, diretiva de compilação não serve só para isso, serve por exemplo para que você tenha códigos específicos para serem compilados quando for Android, para serem compilados quando for o Win32, o Win64, você pode ter um código específico que só seja compilado no seu executável quando você estiver em modo de debug, quando você estiver em modo de release, e você mesmo pode definir as suas próprias diretivas de compilação. Pense na diretiva de compilação como sendo um parâmetro, só que não é um parâmetro lógico em tempo de execução, é um parâmetro em tempo de compilação. Na hora de compilar o executável, o compilador decide quais as linhas que ele vai colocar no binário. Isso é bem legal e nos dá possibilidades bastante interessantes. Então, primeiro, vamos ver quais são as diretivas de compilação, como a gente define e como a gente testa. Vamos para a mão na massa. Bem, aqui eu tenho um projeto simples no Seattle, então não tem nada nesse projeto, simplesmente criei um projeto novo e compilei. A questão é a seguinte, notem aqui que no Seattle eu tenho todas as minhas units aqui que o Delphi traz para mim, baseadas no conceito de escopo, tá vendo? Se eu pegar este projeto aqui e tentar abri-lo no Delphi 2010, ele mais do que depressa irá reclamar de todas essas units porque ele não reconhece esses escopos. Não era da época do Delphi 2010 essa questão de escopo, ok? Bem, obviamente você pode dizer, mas Rodrigo, se eu não tivesse, se eu pego um projeto de 2010 e levo para o Seattle, isso não acontece. Sim, não acontece porque o Delphi Seattle ele entende as antigas units, mas o contrário não é verdadeiro. Isso é uma situação que é muito simples de resolver. Você poderia tirar os escopos e continuar compilando isso lá no Delphi Seattle, mesmo sem os escopos das units, os prefixos das units. Mas existem questões, por exemplo, para quem trabalha com componente IND, no Delphi 7 ainda e no Delphi 2010, alguns parâmetros e propriedades do componente IND são diferentes dependendo da versão. E mais do que isso, tem determinados códigos que você quer escolher, se você quer ou não compilar. Então, como é que eu resolveria essa questão aqui? Eu vou mostrar para vocês 3 situações, né? Você utilizar, aliás, na verdade, 2 situações. Você utilizar uma das diretivas já definidas dentro da IDE, são centenas de diretivas definidas na IDE que você pode utilizar, ou você criar as suas próprias diretivas de compilação. Aqui nós vamos utilizar uma diretiva de compilação que já está definida na IDE. Bem, primeiro, para criar uma diretiva de compilação você precisa usar o abre chaves, que é na verdade um comentário, porém quando ele vem precedido sucedido aliás de um asterisco cifrão, o Delphi entende isso como uma diretiva de compilação. Isso aqui, por exemplo, é uma diretiva de compilação que diz para o compilador juntar um arquivo .dfm com o mesmo nome da unit e compilar esse arquivo de recurso junto com esta unit, ok? Todo formulário tem essa diretiva de compilação gratuita para você, diferente disso aqui que é um comentário, ok? Então existe uma diretiva de compilação chamada para você verificar a versão do Delphi, e no caso do Delphi 2010 a versão dele é a 210. Então você usa o comando ifdef para verificar se essa diretiva de compilação está definida, e tudo que estiver após essa diretiva aqui de compilação no Delphi 2010 será compilado, né? O compilador irá incluir no binário, e aí você fecha a sua diretiva de compilação aqui. Então, nesse caso aqui,
o Delphi não mais compilará estas duas linhas aqui no Delphi 2010, mas eu preciso colocar as minhas units aqui do Delphi 2010. Então aqui eu tenho que colocar aí Windows, para que o próprio Delphi possa compilar no 2010. E no caso do... aqui não é ifndef. Ou eu poderia já colocar aqui a versão do Seattle, que no caso do Seattle é a 300. Então a gente já pode preparar o código para os dois, né? Note que ele já parou até de reclamar, ok? Tirou os sublinhados vermelhos. E o de baixo será compilado sempre que eu não tiver no Delphi Seattle. No caso aqui o Delphi 2010 ou qualquer outro Delphi anterior ao conceito de Unity Scope, ok? Mas detalhes, a gente tentar compilar, ele vai continuar dizendo que existe um erro, porque se eu for em Project View Source, eu ainda tenho aqui a declaração do meu vcl.forms. Então aqui tem que acontecer a mesma coisa. Só quero que compile daquela forma se eu estiver na versão Seattle, ok? Senão eu vou simplesmente compilar forms. Pronto, a minha aplicação já está compilando no Delphi 2010. Note que, deixa eu colocar aqui vou salvar a aplicação, vou voltar para o Seattle, vamos abrir aqui o projeto e aqui eu vou tomar um erro. Por que eu vou tomar um erro? Como eu estou no Delphi Seattle, ele vai compilar essas duas linhas, porque essa aqui ele vai compilar por estar dentro da versão 300 e essa aqui ele vai compilar porque eu não disse qual é a versão que eu quero que isso aqui seja compilado. Eu tenho como utilizar um else aqui, eu posso utilizar else dentro das diretivas de compilação ou declarar uma diretiva de compilação exclusiva aqui para a versão de 2010. Se eu fosse declarar uma diretiva de compilação exclusiva para 2010, se eu estiver trabalhando com somente essas duas versões, eu poderia vir aqui e colocar a diretiva para o Delphi 2010, que é a 210, ok? Aqui já não vai dar mais erro, agora ele passa a dar erro no form e eu faço a mesma coisa. Poderia ter feito com else também, ifdef ou ifndef, e aí uma rápida pesquisada no help do Delphi você vai descobrir todos os comandos que você pode utilizar na diretiva de compilação e as principais diretivas de compilação disponíveis dentro do Delphi, ok? Então prontinho, agora eu já tenho o meu código preparado para compilar, tanto no Delphi 2010 quanto no Delphi Seattle. Agora eu também posso definir diretiva de compilação para o meu código. Então uma vez, por exemplo, eu quero compilar uma versão beta da minha aplicação, eu poderia vir aqui em Project Options, definir aqui em compilação, em Delphi Compile, Conditional Defines. Está vendo aqui, olha, debug, porque eu estou em modo de debug. Então eu poderia inclusive descobrir se eu estou compilando a minha aplicação em modo de debug ou em modo de release. Eu posso vir aqui e adicionar uma nova diretiva de compilação, beta, por exemplo, e adicionar essa versão aqui, ok? Essa diretiva. Então agora a minha aplicação vai ser compilado beta, ponto e vírgula, debug. Isso porque eu estou em modo de debug. Se eu trocar aqui para o modo de release, em release eu não tenho, tá vendo? Olha, a diretiva beta, somente em debug. Então eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, olha, ifdef beta show message versão em beta, por exemplo. Ao invés de ter que ficar lembrando ou comentando e descomentando linha, a gente trabalha com as diretivas de compilação. Se eu der um Shift F9 aqui, repare que o Delphi colocou uma bolinhazinha azul dizendo, olha, esta linha entrou dentro do binário, né? Ela foi compilada. Tá? Se eu rodar a aplicação, versão em beta, e depois ele chama a aplicação. Se eu der um duplo clique aqui, olha, ativar o release e der um build, note que, olha, nenhuma linhazinha aqui foi compilada
eu executo a aplicação e ela abre diretamente. Então você pode ter várias diretivas de compilação e você pode definir a sua diretiva de compilação ou mesmo criar aqui, olha, um build configuration chamado beta e definir isso somente nesse build configuration. E para fechar, quero mostrar para vocês algumas das muitas diretivas de compilação que o próprio Delphi usa na RTL e na VCL. Aqui, por exemplo, verificar se está rodando no Windows. Aqui embaixo, olha, se isso aqui, por exemplo, só vai ser compilado se estiver rodando no macOS. Aqui só vai ser compilado se estiver rodando no Android. Entre outras diretivas de compilação, uma rápida busca aqui nas units internas do Delphi, você vai identificar centenas de diretivas de compilação que o próprio Delphi na RTL, na VCL, utiliza para tomar a decisão do que ele vai ou não compilar. Beleza, galera? Então olha só, você viu que as possibilidades são imensas e agora você já sabe como compilar um determinado código quando for para Android, quando não compilar quando estiver rodando no Windows, por exemplo, descobrir qual versão do Delphi você está rodando. Bem, já conhecia as dicas de diretiva de compilação? Já, né? Mas será que você conhecia todas as diretivas que você pode usar? Como, por exemplo, saber quando é Android, quando é iOS, saber as versões do Delphi? Se não sabia, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para sua galera nas redes sociais. Se você já conhecia, deixa só o seu like e todos vocês, obviamente, um comentário aqui embaixo. Eu quero muito ouvir o seu feedback. Dica 21, tá valendo a pena? Tá gostando? Quer que a gente continue? Então comente aqui embaixo e já sabe, né? Se não tá inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo. Se inscreva aqui e nos ajude a atingir 2.000 inscritos aqui no Facebook. Com a sua ajuda a gente consegue chegar lá. Eu fico por aqui, eu sou o Rodrigo Mourão, pela sua atenção, muito obrigado.